Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, sexta-feira, 6 de agosto de 2021. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem. E mais do que isso, tomara que você continue bem. E estar bem, continuar bem em tempos pandêmicos, você sabe que é uma grande coisa. E saúde é o que a gente mais deseja para você, não é? Se cuide, continue se cuidando, final de semana está chegando aí, nada de aglomeração, não é? Tente evitar, pelo menos, para que as coisas não piorem e, bem pelo contrário, possam melhorar e que a gente possa, logo, logo, estar aqui noticiando o fim dessa fatídica, amaldiçoada, maldita, né, Lorenberg? Com certeza. Pandemia aí. Lorenberg Alves, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, os nossos telespectadores, um grande abraço. E é isso. É, só isso. Achei que você ia mandar também, você mandou um abraço pro Manuel ontem, né? Evandro, não? Ontem mandou um abraço. Edmundo. Eu ia mandar um abraço para um telespectador, mas acabei esquecendo o nome dele. Ei, tá vendo? Você combinou com ele mais cedo que ele manda... Mas, isso nunca aconteceu comigo. Mentira, aconteceu já. E aqui hoje, como você já viu na aberta nossa aqui, temos a grata satisfação de receber mais uma vez aqui o senador da República, Carlos Fávaro, que comanda inclusive o PSD aqui no estado de Mato Grosso. Esse que é um dos assuntos também que a gente vai abordar nesta noite. Senador, muito bom recebê-lo de novo aqui, viu? Eu quero agradecer, inclusive, na outra vez que o Fávaro veio aqui, ele trouxe de brinde, de presente a mim e também a Lorenberg, uma cópia da Constituição Federal, muito boa, está lá na minha estante, inclusive. Hoje, inclusive, quando eu vim para cá, falei, vou dar uma olhada aqui, eu tenho uma pequenininha assim. Está tão falada a Constituição e as 4 linhas da Constituição, né? E aí, obrigado, viu? Muito bom recebê-lo aqui. Uma honra, Paulo, muita honra para mim, também professor Lorenberg, todos os ouvintes. Tanto tempo, né? Foi atrasando, viajei, saiu, recesso, e fazia dias que nós estávamos devendo essa entrevista. Estou muito orgulhoso de estar aqui com vocês. É assim mesmo, a gente fica insistindo porque a gente gosta muito de tê-lo aqui. Muito obrigado. E eu já vou perguntar, rapaz, a propósito de Constituição, ontem, também conhecido como quinta-feira, teve aí aquilo que muitas pessoas estão chamando aí de morte da tal PEC do voto impresso lá na Câmara dos Deputados. E aí, eu queria saber do senhor, enquanto senador, enquanto congressista, se o senhor concorda que realmente trata-se de uma morte. O Arthur Lira, presidente da Câmara, já disse que vai mesmo assim levar a plenário aquela proposta, a PEC, não é? E aí a maioria que decida. Mas eu queria ouvi-lo a respeito do voto impresso, dessa PEC propriamente, ainda que não seja na alçada do Senado. Mas como é que você está vendo essa briga, né? Porque tornou-se uma briga, corda esticada de um lado, o senador, o presidente do TSE fala uma coisa, o presidente da República fala outra coisa, mas como é que você está vendo isso aí? Boa noite. Boa noite, é uma honra falar com você. Primeiro dizer que assim, sempre vou defender toda e qualquer matéria que venha aperfeiçoar o sistema eleitoral brasileiro para o bem. Uma auditagem mais eficiente, rapidez, transparência, a certeza das eleições cumprindo o seu papel democrático no Brasil. Mas nós não podemos viver também, Paulo e professor Lorenberg, todos os ouvintes, a síndrome cachorro vira-lata. Não é porque o sistema brasileiro, desenvolvido aqui no Brasil, não possa ser um dos melhores sistemas do mundo. E já é um modelo altamente auditável e que está passível de ser melhorado, e tudo bem. E aí, até aí, eu vou concordar com a proposta de nós podermos ter mais um tipo de auditagem no sistema eleitoral brasileiro. Agora, retroceder para o papel, não conte com o senador Carlos Fávaro. Ter que transportar 150 milhões de votos, porque não se vai fazer o voto impresso e deixar guardado sem que ninguém põe a mão, mas se não é para fazer a recontagem. Por óbvio, alguém vai pedir a recontagem. Ao pedir a recontagem, tem que transportar isso. Imagine, professor, esparramar de novo, voltar aos tempos. Eu sou do tempo que se contava em cima da mesa, a gente comia papel, comia voto, punha voto, já tinha voto embutido dentro de urna, jogava a urna fora, vai transportar com melisco. Não é papel que vai ser auditagem perfeita, é retroceder. Eu quero andar para frente, vamos aperfeiçoar, vamos votar algo que seja de fato trazer mais uma segurança ao eleitor de que o seu voto depositado confere com o resultado das urnas. Mas papel, tenho convicção que não é a melhor alternativa. Ou seja, trocando em miúdos, então o senhor, diante da PEC propriamente, sob os olhos da Bia Kicis, que foi quem propôs, é contra
o formato que foi proposto. Não vou votar a favor de voto impresso em papel, não, quando vim para o Senado. Mesmo sabendo que ali é só uma garantia de o eleitor conferir aquilo lá na tela. O senhor está falando sobre a questão da recontagem, se ela for pedida. Mas que dúvida, você vai guardar ali para recontar, é para contestar. Na hora de recontar, vamos ter que manusear papel, esparramar em cima da mesa, transportar essas urnas. Aí há uma dúvida que, por exemplo, eu ouvi dizendo, quem defende mais uma auditagem, mais uma conferência, que o problema é no transportar, porque as urnas não têm conexão com a internet, portanto dificulta a manipulação dela. Não, mas o problema é no transportar esses dados da urna para o TSE em Brasília, e aí nessa transmissão é que pode se fazer fraude. E aí eu pergunto a vocês, Paulo, fazendo a auditagem com voto de papel, tudo bem, vamos contar, vamos pôr que dê tudo certo aqui no papel. Ao transmitir, nós vamos catar um papel embaixo do braço e vamos levar na mão em Brasília, ou vai mandar por internet? Entendeu? Assim, nós temos que ter modelo seguro e tem ferramentas para isso. Agora, retroceder ao papel não me parece, eu tenho convicto que não é a melhor forma de auditar. E você, o que acha, você que assiste aqui ao Opinião? Outro dia a gente levantou essa tese aqui, muitas pessoas participaram, não é, dando opinião, se é a favor disso ou daquilo. Qual é o modelo que você defende? Você que assiste ao Opinião, é a sua opinião que vale aqui. E tem alguma pergunta aqui ao Carlos Fávaro? Esteja bem à vontade, nosso senador está aqui. Nosso, porque é de todos os mato-grossenses, foi eleito de forma legítima. Está aí na tela, 99932-2529, mande a sua pergunta em texto e a gente vai repassar aqui ao senador Lorenberg, chega mais. Senador, antes de mais nada, a nossa alegria, mas alegria mesmo. A vinda do senhor aqui é sempre bom para o nosso programa. O programa ganha e ganha muito com ela. Que honra, a honra é minha. Senador, no mês de maio, o senhor tomou posse como coordenador geral da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, que está presidida pelo deputado federal Pedro Lupion, né? Do Paraná. Do Paraná. Isso. Essa frente tem mais ou menos, ou aproximadamente, quase 200 parlamentares. Portanto, é uma grande, mas uma grande frente. Né? E o objetivo dela, e aí me corrija, senador, se eu estiver correto ou não, me corrija mesmo, criar um ambiente dentro do Congresso Nacional favorável para a criação de políticas públicas do biodiesel. Perfeito. Aí eu tenho 3 perguntas a fazer ao senhor a respeito desse item aqui. A primeira delas, essa frente, de fato, senador, até porque ela tem quase 10 anos de existência, essa frente, de fato, criou um ambiente favorável ao setor do biodiesel dentro do Congresso Nacional? Primeiro, foi uma espécie de refundação dela, trocou a diretoria. Eu fiquei muito honrado de ser convidado para ser o coordenador desta frente, uma frente muito forte, como você disse. E primeiro dizer por que eu aceitei e fiquei honrado. Nós falamos tanto aqui no estado de Mato Grosso da nossa industrialização das nossas matérias-primas, né? E eu sou plenamente favorável, nós temos que deixar de ser um estado exportador de commodities, de matéria-prima primária, nós temos que industrializar. E é muito difícil, eu tenho sempre dito isso, que nos próximos anos nós teremos aqui uma indústria automobilística se instalando aqui em Mato Grosso. Queremos e vamos trabalhar por isso, que seja uma montadora de equipamentos agrícolas, tratores, equipamentos, né? Mas vamos buscar isso. Mas, num primeiro momento, temos que fazer a transformação de base. E o biodiesel é uma grande transformação, porque nós fazemos, o biodiesel é feito a partir de matérias-primas que nós produzimos muito aqui, principalmente o óleo de soja e a gordura animal, né? O sebo bovino, a gordura proveniente das aves e da suinocultura dos nossos frigoríficos. Portanto, trazer empregos, a transformação da nossa matéria-prima, agregando valor e gerando emprego para o nosso povo mato-grossense. Então, esse foi o principal motivo que me fez ir para esta frente parlamentar. E ela começa já ao se movimentar. Nós já estávamos caminhando, já tivemos leilões de B15. O que é o B15? É adicionar 15% de biodiesel no óleo diesel brasileiro. É uma fonte renovável, verde, né? É um combustível verde de qualidade que estava sendo adicionado no biodiesel. E houve um retrocesso por conta dos altos preços dos commodities, e principalmente da soja. O óleo ficou mais caro, então ao adicionar 15%, dava lá 2 ou 3 centavos mais caro no nosso diesel, usando 15% de biodiesel.
Aí o governo federal reduziu no penúltimo leilão para 10%. Ora, isso é deixar as nossas fábricas, os nossos parques fabril, produtores de biodiesel, obsoleto. Isso gera desemprego, e ao contrário, gera oportunidade fora do país, que vai se importar. Esses 5% que não se põe de biodiesel no diesel, vai ter que mostrar 5% mais de diesel importado, exportando riqueza brasileira. Então, nós já começamos a fazer um trabalho de recompor para voltar a 15%, depois 20%. Num primeiro momento já recompôs e agora já é 13% da adição de biodiesel no diesel brasileiro. E nós vamos trabalhar para isso chegar a 15%, a 20% para transformar os nossos produtos agrícolas em combustível e gerar emprego e renda para o nosso povo. Senador, mais uma pergunta a respeito dessa esteira aí, desse ponto. Qual é o cenário atual do estado de Mato Grosso na produção do biodiesel? Ou não tem cenário nenhum? Não, nós somos um grande produtor de biodiesel, somos o segundo maior produtor do Brasil de biodiesel, e o que nós precisamos fazer é aumentar a adição, como disse, para 15%, para 20%, né? Com isso vai caber mais indústrias se instalando aqui para produzir mais biodiesel. E também gerando mais emprego, mais oportunidades, mais ICMS, mais riqueza aqui para o nosso estado. E deixar de importar. E tem um dado importante dizendo isso. Além de ser um produto biodegradável, verde, sustentável e renovável, tem um fato muito ruim, Roberto. Nós temos mais ou menos 50% do diesel consumido no Brasil o diesel S10. O que é isso? Uma 10ª parte de partículas de enxofre no diesel. Mas mais ou menos metade do nosso diesel ainda é o S500. 500 partículas por bilhão de enxofre no diesel. É um diesel podre, é um diesel de péssima qualidade importado, e o Brasil ainda importa isso. Por isso que ele é um pouquinho mais barato. Mas a que preço do nosso meio ambiente? A que preço dos nossos veículos consumir esse diesel? Adicionar o biodiesel é adicionar um produto de qualidade. Eu defendo também que nós temos que banir a compra de S500. E aí, ao importarmos um diesel de qualidade, o preço é competitivo com o do biodiesel, nós podemos adicionar mais biodiesel e aí cada vez ganharmos mais independência na importação de combustível para os nossos caminhões, para os nossos carros e gerar empregos aqui no Brasil. Eu quero trocar o assunto aqui. Tem uma proposta que o senhor defende, proposta sua, que está lá na Câmara, rapaz. Ela está lá, que trata da questão da aviação agrícola. Na verdade, que seria o uso de aeronaves agrícolas para o combate a incêndios florestais. Exato. Isso está parado na CCJ da Câmara, salvo engano, já tem uns 3 ou 4 meses, né? O senhor tem movimentado para destravar isso lá, embora seja uma outra casa, mas tido contato aí com lideranças daquele parlamento, daquela casa, para fazer com que ela avance a proposta? Olha, eu tenho trabalhado, pedido à presidente da CCJ na Câmara, a deputada Bia Kiss, porque é uma matéria que não acha resistência dela. Quem seria contra? Porque ela é muito simples. Vamos explicar a proposta. Usar aviões... Avião agrícola. Olha, só para... Da onde que teve a minha inspiração de fazer esse projeto de lei? O ano passado, quando nós tivemos aquele desastre terrível de incêndios aqui no nosso Pantanal, e eu tive a oportunidade de estar visitando em loco lá, o Senado veio fazer uma audiência pública no Pantanal, e chegou lá, nós tínhamos 2 aeronaves, ARTRAC, 2 aviões ARTRAC, do governo do estado, do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, fazendo o trabalho de auxílio aos brigadistas para apagar o incêndio, e mais 2 aeronaves contratadas, se eu não me engano, pelo governo do Mato Grosso ou pelo governo federal, idênticas, né, para fazer o combate lá, só 4. E o Mato Grosso tem a maior frota de avião agrícola do Brasil, e o Brasil tem a 2ª maior do mundo, mas não tem uma lei que regulamenta a contratação desses aviões para que eles possam ser utilizados no combate ao incêndio florestal. Seria contratado pelo governo do estado? Pelos governos do estado, ou federal, ou até municipal. Quer dizer, quem quiser tem uma lei que regra essa contratação. O mundo inteiro usa, e são os mesmos aviões que usam na agricultura que podem ser usados no combate ao incêndio, é o mesmo, né? Só precisa ter capacitação, treinamento. E ainda tem uma questão econômica nisso, porque o incêndio florestal ocorre no período de seca, e o período de seca não tem lavoura instalada. Então, normalmente, esses aviões estão parados, fazendo revisão, piloto é dispensado, mecânico, está todo mundo parado nessa atividade.
Esses 3, 4 meses de seca, a atividade ficava sob alerta, pronta para ser contratada e fazer um grande serviço ao meio ambiente brasileiro. Aprovamos no Senado, já aprovou na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados e pode, como é um projeto que não tem polêmica, ele pode ser terminativo na CCJ, sem nem precisar ir para plenário da Câmara, ela pode ser aprovada por unanimidade na CCJ e ir direto para a sessão presidencial, e nós temos uma lei nossa, brasileira, de minha autoria, graças a Deus, felizmente, para que possa ajudar os combates a incêndio em todo o Brasil. Então, a Bia Kicis não respondeu ainda sobre essa matéria travada lá. Voltamos agora do recesso, né, do Parlamento Brasileiro, tem uma semana. Eu acredito que rapidamente ela vai botar na pauta da CCJ e isso vai virar uma realidade, uma lei efetiva para combate a incêndio. Porque começou, né, a pipocar aí, focos, começaram a pipocar focos de incêndio. Lorenberg. Senador, o senhor falava, em uma das respostas que o senhor nos deu, falava de industrialização da matéria-prima. Pelo que eu vi, o senhor é um grande defensor disso. Aí eu gostaria muito de aprofundar isso, trazendo um produto nosso. Mato Grosso é o maior produtor de algodão no país. No entanto, senador, nós não temos uma indústria de tecelagem, nós não temos confecção, nada. Não tem titularia? Não tem nada, nada. Diferentemente de Goiás, que tem um crescimento extraordinário nesse setor. E nós, que somos o maior produtor, não temos. E aí vem a minha pergunta, senador, até porque o senhor foi vice-governador, o senhor foi secretário de Estado, portanto tem uma experiência longa e riquíssima. O que nos impede, o que impede Mato Grosso de ter empresários investindo nesse setor em específico? O que impede? Olha, qual que é a dificuldade? Muitas vezes as pessoas acham que a industrialização ela é só fruto da falta de incentivo fiscal. Não é isso. Eu tenho certeza, o Estado tem, o governador Mauro Mendes modernizou, junto com o secretário Galo, todos os secretários, o secretário César Miranda, um arcabouço jurídico de atração de investimento no Estado com incentivos fiscais. Mas não basta isso. Um grande gargalo mato-grossense na sua industrialização são dois na avaliação, os grandes dois gargalos. Primeiro, nós temos uma baixa densidade populacional. Nós temos pouca gente para consumir. Então, imagine a gente fazer um grande parque de confecção e nós vamos ter que vender isso para fora do estado do Mato Grosso. Nós temos 3,5 milhões de pessoas. Poucos bairros da cidade de São Paulo dão a mesma população desse grande território mato-grossense. Então imagine, instala uma indústria aqui e praticamente tudo que ela vai produzir vai ter que ser levado para outros estados, porque nós temos pouca gente para consumir. E aí vem o segundo gargalo, uma logística ineficiente. Nós temos o modal rodoviário praticamente como o único modal que temos. Imagine produzir camisa, calça jeans aqui, ter que botar em caminhão e transportar isso para São Paulo, Minas Gerais, custando para esse transporte. Então, pouca gente para consumir e longe do centro consumidor. Isso vai ser resolvido e eu estou muito confiante, já vindo com outro tema muito importante de falar, que é a chegada da ferrovia em Cuiabá. É a chegada da ferrovia até o Médio Norte mato-grossense. A ferrovia vai trazer competitividade. Não vai ser a ferrovia da agricultura somente, vai ser a ferrovia da indústria. Porque nós vamos transportar depois muito barato daqui para São Paulo, daqui para Minas Gerais, daqui para o Rio de Janeiro e daqui para exportação. Vai ser muito barato o frete de Mato Grosso. Então, esse atrapalho que existe, que a distância daqui até os centros consumidores vai praticamente inexistir com uma ferrovia aqui. E também vai ser a ferrovia do comércio, porque na contrapartida, as matérias-primas para essa indústria aqui, talvez nós não vamos ter a indústria do botão, para confecção, mas daí vai vir muito barato, porque o frete para trazer para cá não vai ser um frete rodoviário. A ferrovia vai ser, com toda certeza, o grande indutor da industrialização no nosso estado e eu estou confiante nisso. Okay. A propósito de ferrovia, como que o senhor vê aí essa proposta do governo do estado, da ferrovia, não é? E se isso não seria uma concorrência àquilo que pretende o governo federal com as suas ferrovias propostas? Não. Foi uma grande medida, eu quero parabenizar o governador Mauro Mendes, a Assembleia Legislativa que votou a lei, né? E permitiu então o governador Mauro Mendes, de forma muito ousada,
ser o primeiro governador brasileiro a fazer um chamamento à iniciativa privada para que ele possa dar autorização da construção de uma ferrovia mato-grossense. E não tem essa concorrência. Nós temos que pensar que ela é somente dentro do Estado, ela não transcende as divisas mato-grossenses, essa rodovia que está sendo feito o chamamento. Ela já está em Rondonópolis, ela vai vir de Rondonópolis a Cuiabá e de Cuiabá até Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. Esse chamamento tem que se comparar como se fosse uma rodovia estadual que vai se encontrar com uma rodovia federal. Isso já existe. Nós temos a MT-010 que encontra aqui em Rosário Oeste com a BR-163. É isso que está fazendo. É a modernização e o encontro talvez até do mesmo modal dentro do Estado, fazendo a sua parte e o governo federal fazendo a sua. Por isso foi uma medida muito acertada que nós apoiamos e eu tenho certeza. E também não compete com as outras. Nós vamos apoiar... É isso que eu ia perguntar, não compete mesmo? Porque há quem diga, às vezes eu percebo no próprio ministro Tarcísio essa linha aí de que estaria... É uma visão equivocada. O ministro Tarcísio trabalhando muito forte. Ele é o idealizador, por exemplo, das outorgas das ferrovias sendo renovadas, de vez pagar em dinheiro para o governo federal, construir mais ferrovia. Sim. E foi essa atitude dele, desde os governos passados e até agora, que permitiu, por exemplo, sair do papel a ferrovia a Norte-Sul, lá de Mara Rosa, no Goiás, até Água Boa, em Mato Grosso, com dinheiro de uma outorga de outras ferrovias. Sem dinheiro, é uma construção, vai fazer ferrovia. E ela é pública, daí vai ter uma nova concessão. E ao ter uma nova concessão, a outorga paga em mais ferrovia. É um ciclo virtuoso de construção de ferrovias. E ela vai chegar até o Médio Norte Mato-Grossense, em Lucas do Rio Verde. Também é muito importante nós trazermos a Ferrogrão, lá de Miritituba, no Pará, até Sinop e depois Lucas do Rio Verde. Nós vamos fazer desse Estado um grande entroncamento rodoferroviário. O Estado fazendo chamamento, a União fazendo chamamento, usando dinheiro do autor para fazer, mas não pode ter ciúmes e não tem que dizer que uma vai atrapalhar a outra. Nem todas vão ser importantes. E nem concorrer com a outra. Claro, né? Claro. O senador Carlos Fávaro está conosco aqui nesta noite e você vai acompanhar mais aqui. Essa conversa está muito boa e continuará após o intervalo comercial. Tem alguma pergunta? 99932-2529, opinião dá um tempinho só e volta já já, um instante só. Pois é, estamos de volta ao vivo com a opinião nesta noite de sexta-feira aqui para você que está se ligando nesse instante. Hoje a gente entrevista aqui o Carlos Baqueta, Carlos Fávaro, né? Fala Baqueta ninguém conhece, mas é Carlos Fávaro, senador pelo PSD de Mato Grosso. Vamos, antes de seguir aqui com o senador, os destaques do Gazeta Digital, rapaz, que hoje a gente sempre fala, né, da pandemia abrindo. Uma idosa de 100 anos da cidade de Jucimeira, que fica a 157 quilômetros ao sul de Cuiabá, e outras 33 pessoas morreram vítimas da Covid nas últimas 24 horas em Mato Grosso, conforme apontam dados da Secretaria de Estado de Saúde, que foram divulgados nesta sexta 6. De acordo com a pasta, a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 497.195 contágios pela doença, dos quais em 472.959 casos, as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, outras 12.958 vítimas não resistiram às complicações da Covid. Além disso, há também 9.795 pessoas em isolamento domiciliar tratando a infecção pelo vírus. Atualmente, a taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, as UTIs, é de 79%, enquanto o mesmo índice para enfermarias é de 31%. Ambos os números dizem respeito ao uso de leitos destinados a pacientes com Covid-19. Outra notícia que está aí no Gazeta Digital, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas, reagiu às declarações do presidente Jair Bolsonaro, que colocam em suspeição a realização das eleições em 2022, nesta sexta-feira, dia 6. Em entrevista à Globo News, Pacheco descartou a possibilidade de o pleito não ser realizado no ano que vem. Abre aspas. Teremos eleições em 2022 legítimas, fecha aspas. Garantiu
afirmando que são graves as declarações do presidente Bolsonaro em questionar aí a lisura das eleições. Aspas novamente. Não podemos questionar a lisura das eleições, disse o presidente do parlamento, emendando aí que, aspas de novo, todo aquele que pregar retrocesso com eleições em 2022 será punido pela história. Pacheco relembrou ainda que não há comprovação da fraude nas eleições e apostou na confiança do sistema de votação. Em sua avaliação, a maioria dos parlamentares compreende que o sistema eletrônico é confiável e a vontade do Congresso deve ser a de preservação do sistema. Está aí, Rodrigo Pacheco dando o recado também e já se posicionando. O senhor está nessa maioria aí, que ele citou, senador Carlos Favro, aí de confiabilidade total no sistema? Foi o que eu disse. Que nem o senhor falou na abertura. Começo da abertura da entrevista, né? Nosso bate-papo. Eu defendo todo e qualquer aperfeiçoamento que possa ter no modelo de auditagem. Quanto mais confiável, quanto mais transparente e mais rápido a apuração das eleições, é melhor para os brasileiros e para fortalecer a nossa democracia. Só que eu não acho que papel seja uma auditável, confiável e rápida. Contagem em papel é um retrocesso. Então, eu cabia dessa linha do presidente Rodrigo Pacheco. Sim. O que o senhor acha a propósito nos últimos dias, especialmente no dia de hoje, né? De ontem para hoje, a corda que estava muito esticada, na minha opinião, já que o nome do programa é opinião, a minha opinião é que ela, se estava esticada, meu caro, ela não é, se não arrebentou, está naquela tirinha assim para se arrebentar. Mas eu queria a sua opinião, enquanto parlamentar, dessa briga, não é? Depois daquela live que o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez, trouxe alguns documentos lá, chamadas provas, né, que o presidente considera como provas, e realmente tem coisas muito contundentes ali, muito fortes ali, mas depois daquilo lá, as coisas parece que ficaram piores ainda, se já estavam ruins, ficaram piores ainda do ponto de vista da harmonia. Mas qual a avaliação do senhor? Nós não estamos beirando aí ao 142? Muito ruim. Vivemos um momento muito difícil, inclusive difícil da nossa democracia. E a democracia é, sem sombra de dúvida, o melhor modelo que existe no mundo de manifestação e de condução da vida pública de um país. Eu, antes de falar que estamos beirando uma medida totalitária e drástica como essa, eu sou um otimista. Eu vejo, por exemplo, nesta mesma semana, um movimento muito importante na confiança dos poderes, a posse do ministro Ciro como ministro-chefe da Casa Civil, extremamente prestigiada. Mais de 1000 pessoas dentro do Palácio prestigiando aquele evento. Parlamentares de várias denominações partidárias, lideranças de todo o Brasil, mostrando uma confiança na política. E o Ciro tem a habilidade de diálogo, ele tem a força política de um grande partido. Acho que foi uma medida acertada do presidente Bolsonaro em convidá-la e também um desafio importante, ele ter aceitado esse desafio de ser ministro-chefe da Casa Civil para fazer essa interlocução. Se esse fio que você disse da corda arrebentou, vamos ter a esperança, vamos trabalhar para a retomada desse diálogo. E o Ciro é uma liderança importante, mostrou isso tendo dezenas, centenas de parlamentares dentro do Palácio na sua posse, e nós todos, e eu sou um que vou trabalhar para que o diálogo prevaleça e as animosidades diminuam, vamos tirar a temperatura, baixar um pouco a temperatura, a fervura, para que nós possamos preservar a democracia brasileira. Eu falei aí do artigo 142, eu falei 142, estou me referindo ao artigo, né? Que muita gente tem pavor desse artigo, mas ele está contido na Constituição. Mas é isso, é aquilo, reviver 64. Na verdade, Lourenberg, é mais
conhecedor do que eu, que é professor inclusive, não é? Mas o que visa o 142, não estou dizendo que eu defendo e nem que não, estou dizendo que ele está contido na Constituição. É restaurar, não é, a harmonia, restaurar aquilo que tem que ser considerado harmônico, não é? Se tem alguma coisa errada, vai lá e repara. Não é poder restaurador, não, mas é organizar as coisas que não estariam dando certo, e isso caberia às Forças Armadas. Professor Lorenberg. Senador, eu estava olhando uma entrevista que o senhor deu no site RD News do dia 19 de fevereiro, que o senhor fez duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro, críticas ao governo e críticas, sobretudo, ao ministro Tarcísio. Eu peguei um trecho dessa entrevista, eu gostaria muito de um comentário do senhor. Claro. Entre aspas, mais uma vez a história se repete. A euforia das ruas vem para dentro da administração pública. Não percebem que a eleição acabou e querem continuar fazendo palanque eleitoral sem se dedicar aos projetos para viabilizar as obras que foram prometidas. Mais uma vez, isso não acontece, infelizmente. Mato Grosso quer respeito. Já se passaram 2 anos do início do mandato do presidente Bolsonaro. É hora de descer do palanque e começar a fazer obras. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntas sobre isso, senador. E antes das 3 perguntas, o senhor de fato fez essa afirmação? Se o senhor fez essa afirmação, senador, eu que li, uma outra pessoa que possa ter lido, vai deduzir, e aí corrige, por favor me corrija, Claro. vai deduzir que o senhor ficou decepcionado com o governo Jair Bolsonaro e decepcionado com o ministro Tarcísio. É verdade isso ou nós fomos além daquilo que o texto está mandando? Não, veja bem, Roberto, as afirmações são verdadeiras, eu quero trazer o contexto do momento. Era no mês de fevereiro, como você bem disse, neste momento, e foi num ato do governador Mauro Mendes e o secretário Marcelo Padeiro, lançando 1.500 quilômetros de construção de asfaltos aqui no estado de Mato Grosso. Mais 1.500 quilômetros, dando ordem de serviço para pavimentação asfáltica. E os mesmos 2 anos, lembrar que há 2 anos e meio atrás, né, já se passaram praticamente meio ano dessa entrevista, o estado de Mato Grosso era um estado quebrado, insolvência, que não pagava seus fornecedores, que não cumpria compromissos com os servidores públicos, salários atrasados, 13º atrasado, salário parcelado. E em 2 anos, com uma boa gestão austera, muitas vezes medidas amargas, o estado de Mato Grosso é um canteiro de obras. E naquele momento, o Mato Grosso vivia nas rodovias federais um caos. Na BR-158, atoleiros por todo lado, período de chuvas e safra. Não tem 1 metro de rodovia sendo pavimentado na 242. A BR-174 não tem 1 metro de asfalto sendo construído. E eu tinha, como senador, levantados os dados, o governo federal em 2 anos, e até hoje não mudou isso, em 2 anos de mandato, construiu apenas 26 quilômetros de pavimentação asfáltica em Mato Grosso. 26. Até hoje? Até hoje. 26. São 2 trechos da duplicação de Rondonópolis a Cuiabá, né, nessa rodovia que está concessionada, mas que parte dela ainda tem que as obras ser feitas por força contratual pelo governo federal. Fez 2 trechos de pouco mais, uma vez 12, 13 quilômetros, 2 anos. Foi isso que fez. E aquele complemento da 163 lá em cima? Lá... Já é no Pará, 53 quilômetros. 53. De 1.000 quilômetros, que é a pavimentação da BR-163 no Pará, até Santarém. Fez 53. É muito pouco, né? É muito pouco, é isso. Mas só cobrou isso do Tarcísio? O Tarcísio cobrou aqui agora há pouco. Cobrei, e aí, mas eu quero dizer também, a democracia e o parlamentar têm direito de fazer essa cobrança, mas eu não sou adversário do governo. 93% dos meus votos como senador, eu voto com o governo. Eu desafio os outros parlamentares mato-grossenses a votar mais que eu junto com o governo.
Eu voto com o governo, eu quero o bem do governo, eu quero o bem do Brasil. Tem que acabar com essa história também, bem de que é da base governista. Não pode fazer crítica. Não pode cobrar, não é? Não pode cobrar. Se o senhor não cobra, o senhor é cobrado pelo eleitorado, pelo Mato Grossense. Mato Grossense, eu sou senador para defender os Mato Grossenses. Se o governador Mauro Mendes está conseguindo fazer 2.500 quilômetros de pavimentação asfáltica, por que o governo federal, da parte dele, não pode fazer 500 quilômetros? Fazer a BR-242, fazer 100 quilômetros na 158, entendeu, professor? É isso. Naquele momento, depois daquela mesma noite, nessa mesma data, conversei bastante com o ministro Tarcísio, meu amigo de 10 anos atrás, antes de eu ser político e antes dele ser ministro. 10 anos atrás, ele era diretor do DENIT, eu era classista, trabalhava pela classe dos agricultores, fui presidente da ProSoja, como vocês sabem. Nós viajamos juntos nessa mesma 63, vendo os problemas das obras para poder superá-los, né? E aí ele ligou e falou, fiquei decepcionado com essa sua fala. E conversamos muito, ficou um pouco magoado, mas nós rapidamente, depois de um mês, 2, nos encontramos, falamos. Ele já almoçou na minha casa depois disso, lá em Brasília. E ele falou, foi uma crítica construtiva, eu concordo com você que a gente precisa melhorar, e vamos melhorar. E depois já viemos aqui juntos, viemos falar da BR-163, numa audiência pública importante na OAB, e já vamos, na semana que vem, em Sinop, juntos de novo, trabalhar para o bem do Brasil. Mas é um alerta de quem quer o bem. Não pode ser só passar a mão, alisar. Sim, o parlamentar tem que ter esse direito de criticar também para o bem. Aliás, fica até a dica aqui, eu vou ter que ir para o intervalo comercial, que a Caroline está me falando aqui que eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas fica a dica aí para a bancada, né? Isso é assunto de bancada, porque não é o primeiro que eu vejo reclamar disso. O Jaime esteve aqui, onde está sentadinho aí, reclamando justamente disso, um pouco de ausência, ou muito da ausência da infraestrutura aqui na nossa malha viária federal aqui no estado de Mato Grosso, né? Talvez seja o caso da bancada se reunir, aglutinar forças e ir lá botar o homem contra a parede para que as coisas possam acontecer a contento do estado de Mato Grosso, esse imenso, gigantesco estado aí que produz alimento para o mundo inteiro. Opinião dá um tempinho só e volta já já, não sai daí. Opinião está de volta ao vivo nesta sexta-feira, entrevistando o Carlos Fávaro, o senador do PSD aqui por Mato Grosso. Aquilo que eu falei no finalzinho do último bloco anterior, não é? Procede. O senhor sabe se já existe essa movimentação? Deve saber, né? A bancada tem se movimentado para cobrar isso? Nós já estamos conversando com o ministro Tarcísio. Na realidade, não porque está com orçamento pequeno, né? É isso, não é que ele faz porque ele não quer. Ele é muito competente. Eu quero dizer que é um dos ministros mais competentes do governo. Eu vi essa notícia de que o orçamento do Ministério da Infraestrutura é menor do que os anteriores. O DENIT fez em 2021, neste ano, portanto, em abril, se eu não me engano, 20 anos. Em abril de 2001, há 20 anos atrás, foi transformado o DNER em DENIT. E nesses 20 anos, Paulo, o pior orçamento da história do DENIT é 2021. Isso não é pior, isso não é melhor que o de 2020. Portanto, os 2 anos do ministro Tarcísio é o pior orçamento. Como que faz obra o seu orçamento? Não pode estourar o teto? Então, assim, mas no ano passado, por conta da pandemia, estourou o teto, né? 700 bilhões de reais. Eu disse a ele, com todo o prestígio que ele tem com o presidente Bolsonaro, com todo o prestígio que ele tem no próprio Congresso Nacional, olha, eu preciso de 20 bi. Quem já estourou o teto em 700 bi, porque era necessário para fazer o enfrentamento da pandemia, porque diga-se de passagem, neste país, pode-se dizer que faltou de tudo para enfrentar essa pandemia, menos recursos. O presidente Bolsonaro foi responsável. Fez o enfrentamento, liberou dinheiro para os estados, para o município. Foi até uma farra, né? De tanto dinheiro que teve. Foi, então, e está sendo punido. Vai ser punido quem não cumpriu as leis e não teve respeito ao dinheiro público. Então, mas voltando ao Tarcísio, poderia, olha, eu preciso de 20 bi, o meu orçamento está muito pequeno. Ministro Paulo Guedes, o Congresso, me faça um PLN aqui, solta mais 20, 30 bi de obra. É um canteiro de obra esse país, é a retomada do crescimento da infraestrutura. A crítica é nesse sentido, mas nós estamos conversando. Eu sou membro da Comissão Mista do Orçamento de 2021 para 2022, né? Estamos fazendo agora o orçamento para o ano que vem e vou trabalhar para caprichar, para o DENIT ter mais recursos e fazer mais obras para os brasileiros. Lorenberg. Senador, vamos sair um pouquinho fora do assunto que nós estamos conversando, que é muito interessante, muito bom, e eu gostaria muito de ouvir o senhor a respeito da PEC da representação feminina nos parlamentos. Eu gostaria muito de ouvi-lo. Tem um projeto que é do senhor, me parece, que vem 15% no primeiro ano e depois vai aumentando gradativamente o número de mulheres
na política e nos parlamentos. O senhor poderia fazer um comentário a respeito disso? Professor, só por esta PEC, foi a primeira PEC que eu aprovei. Primeira emenda à Constituição de minha autoria que foi aprovada no Senado Federal. Emendar a Constituição não é fácil, precisa de coleta de 1/3 dos parlamentares para que ela possa tramitar e depois aprovação de 49 votos em plenário. E nós conseguimos aprová-la. E justo numa matéria tão importante, que é a inserção de fato das mulheres na política. As mulheres que são 52% da população, e vem um processo gradativo. Há 100 anos atrás as mulheres nem votar podiam. Que absurdo, né? E a partir da mini-reforma de 2017, que garantiu a participação de 30% das mulheres nas eleições, nas chapas. E depois, acho que foi 2015, depois de 2017, a obrigação de 30% dos recursos para as mulheres nas campanhas. Isso fez com que a eleição de 2020 nós tivemos a maior participação da história de mulheres candidatas. Mas isso ainda não se refletiu em mulheres no poder. Nós não podemos ficar satisfeitos em ter na nossa Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por exemplo, uma deputada estadual muito competente, a nossa deputada Janaína Riva, trabalha por umas 10, mas é só uma. Não pode ficar satisfeito. Não podemos ficar felizes na Câmara de Vereadores de Cuiabá ter 2 vereadoras de 25. São 52% da população. Elas são competentes, têm várias jornadas, trabalham, cuidam da casa, cuidam dos filhos e são muito dedicadas. Nós temos que ter maior participação. Por isso, eu apresentei a PEC para que nós não podemos ter retrocesso. Por isso, na Constituição, de garantir 30% dos recursos das campanhas eleitorais para mulheres. E essa PEC foi aprovada. E fui relator de um projeto de lei, de um colega senador do meu partido, do PSD, o Ângelo Coronel, lá da Bahia, que insere nas cadeiras. O projeto original dele era 15%. Eu fui um pouquinho mais ousado. O meu relatório aprovado garantiu 18% das cadeiras com mulheres e até 2040, todas as eleições sobem 2%, nós vamos chegar a 30% dos assentos nos parlamentos, quer seja a Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, mulheres. Você sabia, Luiz e Paulo, que 948 municípios brasileiros, dos 141, não tem nenhuma mulher vereadora? Como é que pode isso? 1.300 municípios só tem 1 ou 2 mulheres. Então nós temos que trazer a mulher para a política, garantindo um assento para ela, e eu fico muito feliz. Só por essa aprovação, tanto da PEC como o PL, que foi relator, eu já sinto que o meu mandato de senador já valeu a pena. Vamos correr aqui. Eu queria que o senhor falou aí que o governo Bolsonaro esteve presente e está presente em termos de recursos para o combate à Covid, né? Tem uma CPI instalada lá no âmbito do Senado, e eu queria ouvi-lo a respeito disso aí, e até um comentário, e aí esteja bem à vontade para discorrer sobre esse assunto. Eu escutei o Emanuel Pinheiro, eu li o Emanuel Pinheiro, porque aqui ontem teve uma situação do Marcos Rogério, o senador, que eu até li aqui no Opinião, apontando a necessidade de se convocar 3 ex-secretários municipais aqui de Cuiabá, lá para o âmbito da CPI. E aí parece que o Emanuel Pinheiro falou também, porque o Mauro Carvalho também foi citado, e o Mauro Mendes, governador, esteve aqui ontem desmentindo isso, não é? A troca de e-mails da compra de vacinas. Mas eu queria que o senhor dissesse aí sobre, aos olhos do Carlos Fávaro, o que está acontecendo, já que os governantes, aqueles que receberam o dinheiro que o senhor falou aí, que receberam, eles não estão sendo alvo da CPI ainda. Olha, Paulo, primeiro assim, a responsabilidade com o dinheiro público tem que ser ao extremo, com austeridade, com respeito ao cidadão e ao dinheiro público. Eu defendo isso de forma intransigente. O problema da CPI é que ela virou um palanque político. Ela está a pouco mais de 50 metros do meu gabinete, eu não fui nenhuma vez lá. Eu poderia ir, eu não sou membro da CPI, mas eu sou membro do parlamento, poderia ir lá questionar os depoentes, fazer meu questionamento. O problema é que ela virou palanque político. Para esse pode, para aquele não pode, esse convoca, aquele não convoca, parece que tem uma condenação sumária já estabelecida. Então, eu acho que tem os órgãos de controle, tem as formas de condenar e fazer com que aqueles que não cumpriram com o dever
de ser austero com o dinheiro público sejam punidos. E tenho certeza que serão. Tenho certeza que serão. A CPI, não acho que é um momento propício para ela. Mas eu acho que nós estamos, e eu vou, como parlamentar, estar acompanhando todo e qualquer caso que possa acontecer de desvio de recursos públicos. Esse caso aqui dos secretários municipais e o caso do secretário da Casa Civil, o senhor acha que são casos alvos da CPI? Olha, eu não conheço o caso da prefeitura, então por isso eu não quero fazer juízo de valores dele, mas a transparência tem que ser fundamental. Prestar conta e mostrar se tem erro ou não tem, e cada um que seja punido pelo caso que tem. Já o do governo do Estado, eu tive a oportunidade de ver os documentos. O que se trata, todo governador, os 27 governadores do Brasil, estavam atrás de comprar vacina. Aí quando me aparece alguém dizendo que é representante de uma determinada companhia que tem vacina, é óbvio que é papel do governo federal. Então, e foi isso que o governo fez, só existe isso. Olha, então nem houve a resposta, inclusive. Me deu o comprovante que você está autorizado a comercializar. E a resposta não veio. Isso existiu. E mais nada, a resposta não veio. Okay. Daí para frente, entre as partes, dizer que vamos fazer Mato Grosso, vamos falar com o governador, mas os caras falando, né? Aí não dá para ter. Qual a opinião do senhor, Lorenberg? Só me permita que, senão eu vou perder esse fio da meada aqui. O Lorenberg, inclusive, tem uma opinião bem definida sobre isso aí. Quer dizer, é possível convocar governadores, por exemplo, nessa CPI? Porque existe lá o Supremo disse que não, né? O Supremo disse que não, né? Aí, mas há uma ala que diz que sim, que pode, né? Porque há dinheiro federal. A pergunta, objetivamente, é essa aí. Tem dinheiro federal. Se eu acho que isso só não legitima, é opinião mesmo, assim, independente de... Sem fazer nenhuma polêmica aqui, mas, por exemplo, eu não assinei a criação da CPI, pela criação da CPI. A partir do momento que teve um número legal, o Supremo disse que tinha que fazer o início das investigações e o presidente Rodrigo Pacheco abriu a CPI, aí eu fui um que assinei. Vai fazer a CPI? Então que investigue todos. Eu assinei. Todos? Eu assinei. Tem uma participação aqui do telespectador. Vamos ver quem está perguntando aqui para o senador. Boa noite, meu nome é Fábio. Eu estou como secretário de Meio Ambiente de Colniza, o município que infelizmente detém recordes negativos em queimadas e desmatamento no estado. Eu gostaria de agradecer aí ao senador por estar sempre presente com ações em Colniza e solicitar aí ao senador que nos ajude nesta questão ambiental. Fábio, lá de Colniza, está agradecendo e pedindo ajuda ao mesmo tempo aí. Fábio, muito obrigado pela oportunidade. O governador Mauro Mendes, a secretária Maureen, tem um compromisso com a produção sustentável do nosso estado. E vai estar todo o meu apoio sempre, com certeza. O maior ativo de todos nós podemos dizer que esses recordes de produção é porque temos terras propícias para a produção, gente capacitada, uso de tecnologia de última geração, tudo isso é um grande ativo. Mas nenhum deles é maior do que o clima. É o clima propício que faz ter esse recorde de produção. De nada adianta ter todo o resto se nós estivéssemos morando num deserto. Por isso nós temos que cuidar muito do nosso meio ambiente. Falou aí, inclusive, que foi secretário de Meio Ambiente do governo do estado já no passado. Lorenberg. Senador, recentemente nós tivemos a imprensa divulgando um jantar, um almoço na casa do deputado estadual Paulo Araújo, onde naquela oportunidade, de acordo com a imprensa, naquela oportunidade discutia-se o ajuntamento, a aliança do PP com o PSD para apoiar uma possível candidatura do Nery Gelli ao Senado. Aí vem a minha pergunta, senador. De fato, já está costurado, já está alinhavado esse apoio ao deputado federal Nery Gelli ao Senado, negociando inclusive com o próprio governador do estado? Olha, a política se faz com reciprocidade, respeito, né, com compromisso, honrar compromisso. A política faz dessas premissas, né, a boa política. O Nery, o Partido Progressista, o deputado Paulo Araújo, me apoiou nas minhas candidaturas ao Senado, como o MDB. Então, foram parceiros e aliados que me ajudaram muito. Ninguém faz política sozinho. Precisa de time, de companheiros para fazer chegar, como o governador Mauro Mendes, que me ajudou muito. Eu tenho gratidão por isso, e é por isso a reciprocidade. Eu já declarei diversas vezes que o meu candidato
a governo de Estado é o governador Mauro Mendes. E da mesma forma, o meu candidato ao Senado hoje é o deputado federal Nery Geller. E eu vou ajudar também o deputado Bezerra, eu vou ajudar o deputado Juarez, vou ajudar o Valtenir, que são do MDB, vou ajudar o Paulo Araújo, o Nininho, que é do meu partido, é óbvio. Os deputados que me ajudaram, eu não sou candidato a nada em 2022. Eu sou candidato a ajudar esse grupo político a ser mais forte ainda. E é claro, eu vou ter a chapa de deputados estaduais e federais do PSD, que eu vou percorrer o estado de Mato Grosso para fazer também a bancada do PSD no estado de Mato Grosso. Pois é, e deputado estadual, o Nininho parece que se o PSD não prumar o corpo, vai ser o que vai apagar a luz, né? Porque é o único que tem de deputado estadual no PSD. E como é que está aí a articulação para a filiação de novos nomes? Porque o ano que vem está chegando aí, não é? Uhum. Tem que se organizar. O PSD elegeu dois deputados estaduais, elegeu o Gilmar Fábio também, ele não conseguiu diplomar por uma questão jurídica dele. Depois foi inocentado, né? Foi inocentado, se ele recorrer, ele tem até direito, né? Não sei como que é a questão jurídica, mas elegemos dois. Mas o objetivo para 2022 é ampliar essa bancada. Nós estamos com a chapa já bem adiantada. Filiações são planejadas aí? Novas filiações? Estamos fazendo, o partido está crescendo o número de prefeitos filiados. Nós já temos 15 prefeitos filiados ao partido, 11 vice-prefeitos. Temos mais 3 prefeitos já no compromisso de filiar nos próximos dias. Temos uma chapa de deputados estaduais já estruturados, com homens e mulheres bastante competitivos, e tenho certeza que nós vamos subir para 3 ou 4 deputados estaduais e com certeza uma chapa de federal que vai fazer no mínimo um deputado federal do PSD. Eu quero encerrar perguntando para o senhor sobre segurança pública. É um assunto muito importante, especialmente para Mato Grosso, né? E tem na peça orçamentária lá no Congresso sendo discutido contingenciamento. Uhum. E aí, como é que está aí? Se eu acho que vai ter contingenciamento mesmo, nós vamos padecer por conta disso? O que o senhor tem de novidade sobre isso? Paulo, sempre o cobertor vai se mostrar muito curto. Sempre as demandas são maiores do que os recursos que estão disponíveis para fazer enfrentamento, em todas as áreas. Eu, como membro da CMO, membro titular da Comissão Mista do Orçamento de 2022, orçamento de 2022, agora em 2021, eu vou trabalhar muito. Primeiro, já disse aqui, né, para termos mais recursos para a infraestrutura, porque a infraestrutura traz desenvolvimento econômico, traz as oportunidades para a pessoa, por si só de fazer obra já está gerando emprego, né? Já está gerando emprego. E depois a competitividade que vai vir, etc. e tal. E também eu vi que tinha uma redução do orçamento da área de segurança pública. Olha, nós estamos num estado de fronteira com a Bolívia. Nós sabemos o mal que faz o tráfico de droga, a ida de veículos. E não se combate o crime organizado com conversa, né? Nós temos um grande secretário de Justiça, de Segurança Pública aqui, que é o secretário Bustamante, e todo um aparato, delegados competentes, a Polícia Militar muito eficiente, mas precisamos de dinheiro para isso, a Polícia Federal precisa de mais recursos. Por isso, quando teve um contingenciamento, eu apresentei uma emenda para melhorar o orçamento da segurança pública no país, no Ministério da Justiça, para que nós possamos, o ministro Anderson é um policial federal muito competente também, dar conta do recado, mas precisa de recursos. Então, são as áreas que eu quero destinar mais recursos, e eu tive essa emenda acatada, não teremos o contingenciamento do orçamento da área de justiça, da segurança pública. Foi incluído na LDO, né? Foi incluído na LDO e tenho certeza que será aprovado no orçamento de 2022, para que nós tenhamos mais recursos para enfrentar o crime organizado nesse país. Ok, esse é o senador Carlos Fávaro conosco aqui, não é, do PSD. Aliás, ele está dizendo que o PSD vai reaprumar aí, que o ano que vem com tudo. Eu quero agradecer ao senhor, viu, senador, pela vinda mais uma vez aqui, satisfação em recebê-lo aqui, para falarmos aí uma espécie de prestação de contas também, porque, olha só, Lorenberg levantou coisas aqui muito importantes, dizem respeito ao seu, né, à sua prerrogativa de senador. A gente fez outras perguntas aqui também, e é para isso que a gente gosta de convidá-lo para vir aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu quero agradecer, Paulo, professor Lorenberg, a todos os ouvintes do programa Opinião, porque uma das obrigações de um parlamentar é prestar conta daquilo que faz. De um homem público é prestar conta, para ser cobrado, poder receber uma mensagem, uma cobrança ou até um incentivo. Mas isso só se faz através da imprensa. A imprensa livre, eficiente, que pode perguntar o que quiser, pode cobrar o que quiser, para que nós possamos ter a democracia fortalecida e a prestação de conta para a população brasileira. Muito obrigado, estou sempre à disposição e muito honrado de vir aqui quando chamado. Um abraço, obrigado. A gente que agradece aqui. Um abraço também ao Glaucio, que é assessor de imprensa, que deu uma força para a gente também. Não estou vendo ele por ali, mas ele está por aqui.
Sou meio cego, não consigo ver com essas luzes na minha frente aqui. Donenberg, a gente se encontra segunda-feira, é isso? Até segunda-feira. Se cuida, viu? Eu estou cuidando sempre. Cuida, máscara, álcool. O senhor também se cuida, viu? Tá com a máscara aqui no bolso. Cuidar. Mas não pode ficar no bolso, tem que vir pro rosto. Mas não tá porque a gente está obedecendo aqui o distanciamento aqui. Ali o Glaucio apareceu ali agora. Então, segunda-feira a gente entrevista aqui, tá de máscara o Glaucio, o vereador por Cuiabá e presidente da comissão da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga os medicamentos vencidos da Câmara, o Lilo Pinheiro, vai estar aqui falando, tem muita polêmica aí. Estão falando um tal de quadrilhão aí, uma nova CPI que deve vir em cima dessa, uma confusão que você vai saber mais detalhes com Lilo Pinheiro a partir das 7h30 da noite nesta segunda-feira. Se cuida nesse fim de semana, cuida bem de você e dos próximos aí. Quero te ver com saúde na segunda às 7h30 aqui. Fica bem, fica com Deus também.